Oi, Flávio. Olá, meu amigo. Tudo bom? E aí, tudo na paz? Tudo jóia. Amigos e amigas, muito boa noite. Estamos aqui juntos, eu e Jorge Trindade. Jorge Trindade é um amigo e irmão meu. Além disso, ele tem um trabalho variado dentro do campo espírita. Jorge trabalha em vários setores, né, entre os quais eu destaco aqui as palestras que ele produz, a facilitação de alguns grupos de estudo, sobretudo o trabalho já de anos como atendente fraterno e também a sua inserção, seu estudo a respeito de mediunidade. E é um amigo pessoal, um amigo querido meu, com quem eu tenho aí a grata satisfação e a alegria de estar dividindo essa live no dia de hoje. Iremos falar sobre um tema que é um dos temas fascinantes, um dos temas, inclusive, que tem sido abordado pela Fraternidade Espírita Irmã Sheila. No mês que findou agora, que acabou agora, o Sheila abordou a obra Libertação, de André Luiz, toda ela, no seu quadro doutrinário, né? Cada palestra era um capítulo da obra. E aí a gente combinou, eu e Jorge combinamos, já que a gente também tem um estudo que a gente faz parte e que a gente se debruça sobre a obra de André Luiz, e esse estudo que eu compartilho com o Jorge, nós estudamos juntos nesse estudo, a gente acabou recentemente o estudo justamente da obra Libertação. E aí, combinando com ele o tema, a gente chegou em consenso de fazer uma abordagem assim, geral a respeito da obra Libertação, uma vez que a obra Libertação foi tratada no mês passado no Sheila, mas de maneira assim recortada. Então, cada palestrante tinha um capítulo e, às vezes, um palestrante abordava um capítulo da obra, sei lá, no início do mês abordava o capítulo 10, aí outro palestrante ia abordar o capítulo, sei lá, capítulo 5, numa semana posterior. E é claro que essa é uma tentativa nossa, né, da casa, de tentar estudar a obra de maneira esmiuçada, mas é claro que tem as suas limitações, né, de dividir os temas assim. Cada palestrante vai dar a sua abordagem, seu entendimento, mas nada melhor do que a gente fazer uma espécie de síntese dessa obra. É claro que a gente não vai esmiuçar toda a obra aqui, a obra Libertação é uma obra riquíssima, mas vai levantar alguns pontos que a gente julga importante, síntese aí do pensamento de André Luiz e foco principal da obra Libertação. Bem, a obra Libertação de André Luiz, eu gostaria de dizer que é uma das obras clássicas da literatura mediúnica, é uma das obras clássicas da obra de André Luiz, né? Há alguns anos atrás, houve uma espécie de enquete para eleger as 10 maiores obras da literatura espírita após Kardec. E entre elas estava a Libertação, Memórias de um Suicida, O Espírito e o Tempo de Herculano Pires, Missionários da Luz, do próprio autor André Luiz, Nosso Lar, que é clássico, e também Libertação. Libertação, portanto, figura nesse cenário, né? Eu me lembro do professor Hernani Guimarães Andrade, numa entrevista, Hernani Guimarães Andrade disse assim, perguntaram a ele o que é que ele levaria para uma ilha deserta, se ele pudesse escolher uma coisa só, e ele escolheu a coleção André Luiz. Só para a gente ter uma ideia da grandeza. E Libertação, eu falei recentemente isso e queria dividir aqui com o Jorge para a gente começar. Libertação, eu considero a Divina Comédia do Espiritismo, fazendo aqui alusão à obra A Divina Comédia de Dante Alighieri. A Divina Comédia de Dante é um escrito considerado a maior obra da Idade Média, que foi feita com Dante em desdobramento. Ele saía do corpo, era levado pelo poeta romano Virgílio aos infernos, linguagem da Idade Média. Ali ele via as regiões chamadas infernais, entre aspas, ou purgatoriais, voltava ao corpo e escreveu boa parte da Divina Comédia, fruto dessa experiência. Eu costumo dizer, Jorge, que André Luiz, nessa obra Libertação, ele assume o papel de um Dante Alighieri, só que com as lentes e todo o manancial que a doutrina espírita forneceu a ele, para que ele pudesse mergulhar nesses infernos, entre aspas, ou seja, nas regiões mais densas da espiritualidade, as regiões mais, vinculadas aí à materialidade, até à rebeldia, né? Até um pouco diferente do umbral que é narrado em Nosso Lar, porque o umbral de Nosso Lar não necessariamente são espíritos do mesmo teor da obra Libertação, daquela cidade de Gregório que ele examina. No umbral a gente tem espíritos perdidos,
espíritos apegados à matéria que não sabem que desencarnaram, mas na região que André Luiz mergulha, liderado por Gúbio, num trama muito interessante, a gente tem ali o André Luiz devassando uma área muito diferente, que é uma área considerada de densidade espiritual, uma área que tem áreas e alas dedicadas, inclusive, à obsessão e a uma espécie de crime organizado, eu diria assim, para me apropriar de uma expressão humana, né? Da mesma forma que a gente tem o crime organizado da Terra, a gente tem uma Cracolândia na Terra, a gente tem situações bastante desorganizadas no mundo espiritual não seria diferente. Agora, o tom que André Luiz dá nunca é apocalíptico, nunca é amedrontador, nunca é para gerar pavor e desespero, muito pelo contrário, ele inclusive explica que ali nós temos uma situação pedagógica em que espíritos precisam passar por aquelas experiências necessárias e que eles também estão evoluindo e, sem o saber, os líderes daquelas regiões estão sendo instrumentos da providência divina, possibilitando que todos aprendam com aquela experiência desconfortável. Então, Jorge, é uma grata satisfação, novamente eu digo, estar dividindo essa live com você. Nós que estudamos tanto essa obra recentemente, é uma obra riquíssima, né? Que a gente pode fazer uma série de comentários. Não é mesmo, Jorge? Oba, beleza, Flávio. Bom, é um prazer também, viu, Flávio, estar aqui participando dessa live com você. Primeiro encontro desse grupo Irmã Sheila. E saudações a todos que estão participando. Bom, realmente uma obra fantástica, né? Muitos, inclusive, dizem que é a melhor obra das obras de André Luiz. Porque essa obra, ele traz muitas coisas que não trouxe nas outras obras. É uma obra, assim, vamos dizer assim, inédita. Ele traz profundamente questões ligadas à voidização, né? A questões ligadas às relações do mundo espiritual com o mundo material, principalmente nessa região muito densa, que é uma região realmente que a gente nunca ouviu falar nas obras de André Luiz. É a obra que ele começa a trabalhar, né? A maturidade de André Luiz nessas 5 obras anteriores, ele nessa sexta obra, que é o sexto livro, Libertação, ele já começa, inclusive, a tomar lugar, né, do próprio mentor. Gúbio, muitas vezes, deixa ele fazer atividades e que ele não fez nas outras obras. Ele foi como atendente fraterno de vários espíritos sofridos. Então, assim, uma obra de fôlego, uma obra fantástica. É interessante que essa obra ela é a sexta obra. Ela é de 1949. Nosso Lar é 1944. 5 anos atrás. Então, praticamente, Chico escreveu uma obra por ano. Depois dessa obra, que vem Entre a Terra e o Céu, se passa 5 anos. Então, ele tem um intervalo grande da próxima obra. Parece que André Luiz pediu para ele dar uma respirada, né, para começar as outras 7, que no total são 13. Mas é legal isso. Você estava falando sobre a cidade, né? A cidade estranha, que é um capítulo muito interessante. E realmente esse capítulo a espiritualidade pediu para rever esse capítulo, acho que é o capítulo número 4, porque como nas outras obras também, muitas vezes os espíritos não querem agredir o leitor, principalmente porque essas regiões elas estão próximas à Terra. Elas fazem parte da nossa vida. Então, o indivíduo que lê uma região dessa, ele pode entrar, plugar, criar um clichê em relação a esse ambiente e ele pode ir para lá, efetivamente, né? Então, nós estamos muito mais próximos dessas regiões do que as regiões celestiais. Então, é por isso que a espiritualidade ela tem todo o cuidado para a gente não criar um clichê mental e acabar sendo direcionado, ou em sono, ou não, mas direcionado para essas regiões. Inclusive através das nossas lembranças do passado. A gente pode estar mexendo com fatores magnéticos aí que podem nos prejudicar. Então, a espiritualidade ela tem todo o cuidado em relação a isso.
quando se fala nessas regiões, porque estamos muito próximos a ela. Perfeito, perfeito. Quer falar alguma coisa? Essa consideração é super importante que você fez, né? Porque, de fato, da mesma forma que as regiões, digamos assim, mais densas e que são acessíveis à nossa mente, porque a gente ainda guarda afinidade com o padrão comportamental, psicológico dessas regiões, a gente também tem regiões menos densas e mais assim acolhedoras e felizes, mas que também guardam alguma semelhança com aquilo que a gente guarda, que a gente já tem em nós em forma de conquista evolutiva, o que de alguma forma confirma essa ideia, Jorge, de que nós trazemos o céu e o inferno dentro de nós, né? Na verdade, em alguns momentos o Gubbio na obra chama a atenção de André Luiz para isso, né? Quando André Luiz vê algumas situações nessa cidade estranha, cidade que tem uma espécie de desorganização ali, psíquica e espiritual, por conta do estado interior daqueles espíritos. E aí André Luiz descreve aquela situação um pouco espantado, e o Gubbio sempre responde a ele mais ou menos assim: o mundo mental da criatura é assim, não tem limites, né? E cada criatura carrega dentro dele aquilo que ela alimentou. E você não tem ideia do que a criatura é capaz de fazer no seu mundo íntimo. É assim no capítulo sobre os ovoides, é assim no capítulo da perturbação de Saldanha, de Leôncio, personagens da obra. Só para ilustrar para todos que estão assistindo, o trama da obra é uma cidade espiritual bem densa, de espíritos rebeldes, portanto, espíritos que estão resistentes a mudarem de conduta e a adotarem um comportamento espiritual. E quando a gente fala em comportamento espiritual, porque eles já estão fora do corpo. A rigor, eles não estão mais com o corpo físico, são mais convidados ou mais, digamos assim, deveriam ser mais acessíveis ao plano espiritual, já que habitam de maneira mais permanente no mundo espiritual, mas são resistentes a essa mudança, embora encarem a realidade de que a matéria se extinguiu e permanecem criando as suas ilusões de tal forma a plasmar, a construir, fruto do psiquismo, essas regiões. Espíritos rebeldes, liderados por espíritos revoltados e voltados, às vezes, para a vingança, para a rebeldia, entre os quais, na obra Libertação, um dos personagens é Gregório, que foi um religioso, tudo indica, é um papa, porque a alusão Gregório é a alusão de um papa católico, e alguns dizem que é o Papa Gregório VII, outros dizem que é o Papa Gregório IX, há uma discussão sobre isso, mas, enfim, foi um religioso desviado, digamos assim, do propósito essencial do Evangelho, chegou no mundo espiritual, não aceitou a sua condição, porque se achava ou acreditava que estaria no lado direito de Deus, revoltou-se, formou uma espécie de falange de organização ligada ao mal, à obsessão, e ficou lá liderando essa organização. A obra, para quem não conhece, é, na verdade, o pedido da mãe de Gregório, que é um espírito muito evoluído, e que pede à equipe espiritual de André Luiz, liderada por Gubbio, auxílio nessa trama. E durante a trama a gente vai ver que há uma cadeia, uma rede, né, uma rede mais sofisticada até do que as redes sociais, que todo mundo está conectado em última análise. E aí, quando a gente vai ver, e quando ele vai pesquisar, alguém que é perseguido por Gregório é também afeto de Gubbio, e por sua vez, essa pessoa tem familiares que é afeto da Matilde, que é afeto... E no final das contas, as pessoas descobrem que todo mundo está interligado. Se você quiser fazer mal a alguém, você está fazendo mal a alguém que é querido de uma pessoa que é querida sua. E aí todo mundo... É que nem a rede social, né? Às vezes você não gosta de alguém, quando você vai ver, esse alguém segue alguém que você gosta muito, ou é amigo de alguém que você gosta muito. E aí fica difícil nutrir ódio nessa cadeia, quando a gente vai ver que a gente está todo interligado. Esse é um dos ensinamentos da obra, acredito eu. E mais do que isso, a ideia da possibilidade de renovação. Quando a gente vai lendo a obra, Jorge, a gente percebe que aquele espírito chamado mal, rebelde, no fundo é um espírito ignorante, profundamente angustiado consigo mesmo e querendo fugir de si mesmo. Não é verdade, Jorge? Justamente. O interessante é que o livro começa com uma palestra do ministro Flacos, né? Ele, na verdade, ele traz ali um grupo, né, uma expedição que vai participar
dessa libertação, né, de uma pessoa que tem uma ligação profunda com o próprio Gúbio, né, que ele foi pai dela. Então, ela sofre severas obsessões partidas desse juiz, desse grande juiz que é o Gregório. Então, é um processo processo obsessivo que, quando a gente lê, a gente fica assim, perplexo, porque ele traz 60 obsessores trabalhando em cima daquela criatura, com dezenas de ovoides. É algo assim que a gente nem imagina a estrutura mental, sentimental, psicológica de uma pessoa que está num processo desse. Tanto é que ela fica acamada, ela não consegue praticamente, às vezes, nem se comunicar direito. E o Gúbio, né, que é o mentor espiritual do livro, ele tem uma relação com ela, ele foi pai, e a Matilde, que é a mãe de Gregório, que é um espírito de luz, ela pede a ele, ela se materializa, inclusive, no início, e pede a ele que ajude o filho também. Então, na verdade, tem interesses familiares, espirituais envolvidos, né? Então, quando ele vai buscar essa ajuda, ele vai diretamente à necessidade estranha, onde ele tenta, no argumento. Eu acho que o Jorge caiu, estou chamando ele de volta. Pronto. Foi eu? Você desapareceu aqui, eu desapareci daí, foi? Foi, fechou tudo aqui. Mas Pronto. parece que voltou, Pronto. né? Uhum. Você estava falando da argumentação fantástica. Bom, justamente. Então, essa argumentação dele com o Gregório é fantástico, né? Porque o Gregório ele traz uma percepção de que, na verdade, o céu só é bom porque ele consegue segurar as trevas. Ele é o carcereiro das trevas. Então, fala assim, olha, vocês só estão bem porque eu consigo fazer minha justiça aqui com esses criminosos que chegam aqui. E aí, a argumentação de Gregório com ele é interessante, porque Gregório mostra outra forma de educar, de ensinar, que não a agressividade e a revolta e o ódio, né? Através do amor. Mas ele é muito inteligente. E ele começa a botar o Gúbio em uma situação complicada, né? Agora, o Gúbio, como um espírito muito evoluído, ele consegue se sair, efetivamente, mostrando que, na verdade, o amor fala muito maior, né? E aí, nesse momento, ele pede ajuda para que não obsedie a filha dele, a Margarida, né? E ele diz que não vai poder fazer isso, porque ele tinha interesse. Ele, inclusive, ele se alimenta dos fluidos mentais dela. Ele falou assim, ela é minha alimentação, como é que você vai... Outra coisa, ela tá nas últimas, eu não tenho como resolver isso. Aí ele fala assim, olha, já que você não pode, então pelo menos me libere para que eu possa entrar na falange que está ali e tentar resolver. Ele falou assim, tudo bem, eu não vou me meter nisso. E é nesse momento que começa todo um processo de ajuda a Margarida. E é muito interessante que os espíritos superiores, eles não vão diretamente a seus tutelados para ajudar. Olha que ele deixa a Margarida por último no processo da ajuda. Ele começa a criar uma relação boa com os obsessores, com os chefes da obsessão, o Saldanha e o Leôncio, e começa, através da amorosidade, ajudar a família dos dois obsessores. Então, você vê como o amor é interessante. Então,
para eu atingir um objetivo maior, eu preciso antes trabalhar a amorosidade de uma forma mais ampla. É o que Jesus falou: quem é minha família, quem é meu pai, quem é meus filhos, se não todos o que acreditam, né, no Pai. Então, assim, ele mostra que, efetivamente, não tem limite o amor. Por mais que ela fique lá sofrendo, mas eu preciso ajudar esses coitados aqui, porque senão, inclusive, eu não conseguiria lhe ajudar. Então, ele vai, e através do exemplo que aí Emmanuel traz, né? A questão do nome libertação. Inclusive, ele queria dar o nome Sendas de Libertação, né? Então, ele propôs esse nome. Aí, em uma carta que Chico tem com Vantuil de Freitas, ele manda essa informação. E aí, mas Emmanuel fala assim: não, mas fique à vontade, porque meu objetivo é mostrar o amor libertário de Gúbio em pró a todo o processo obsessivo. Isso está no livro Testemunha de Chico Xavier, de Sueli Caldas Chuvas, que eu consegui identificar. Então, há essa conversa entre eles, e aí se entra num acordo e fala assim: não, então senda libertária fica muito grande, vamos chamar libertação. E aí o nome fica libertação, mas em um processo assim bem democrático entre os três, Vantuil, Chico e Emmanuel. E aí ele traz também mostrando que, na verdade, apesar do livro, quando você fala no livro Libertação, você lembra muito da questão do Gregório e tudo, mas o objetivo maior do livro foi mostrar o amor em relação ao ódio, como o amor vence o ódio. Então, é interessante a gente ter essa visão do livro, porque o tempo todo o amor está transformando, está libertando no livro. Em todos os momentos. Em todos os momentos. A começar da palestra do Flácius no início. Todas as pessoas ali se beneficiando e se libertando dos seus vícios morais. Aí ele vai e liberta através do amor aos parentes do Saldanha, libertando o filho Jorge do Saldanha, que está preso, libertando a esposa e a nora, que está presa em um conúbio com Jorge, passando por processos obsessivos terríveis. E aí ele vem, ajuda o Leôncio, a família do Leôncio também, que o filho está sendo envenenado pelo padrasto, né, que esse padrasto é irmão do Eloy, e que tudo está se conectando, e aí ele começa a trabalhar a amorosidade. O que acontece com isso? O exemplo fala muito mais do que qualquer teoria, né? E aí o que ele faz? Ele consegue trazer esses obsessores para junto dele. Ele transforma os obsessores em parceiros. Tanto é que o Leôncio, que era um dos terríveis obsessores, ele bota Leôncio para trabalhar na casa de Margarida, dando passe no indivíduo, em um sofredor. O Leôncio não entende nada. Ele fala assim, aí ele chama, Gúbio chama assim: você poderia me dar um passe aqui? Eu lembro de Chico, né? Você sabe aquela história de Chico? Que um rapaz meio desequilibrado chega lá, e aí começa a conversar com ele, e aí ele fala assim: aí Chico fala assim: mas eu também estou com tanta dificuldade, eu estou tão desequilibrado, você podia me dar um passe? E aí o cara fala assim: mas como é que eu lhe dou um passe? Pô, me deu um passe. Na verdade, Chico estava querendo que ele mudasse de pensamento e acabasse recebendo, né, os fluidos salutares. Então, assim, é muito bonito isso, né? Porque o indivíduo ele se transforma e ele se vê efetivamente sendo utilizado pela espiritualidade superior. E aí ele começa a ter a verdadeira felicidade, porque, na verdade, eles não eram felizes. O próprio Saldanha, o próprio Gregório, a mãe no início, ela fala: eu percebo que ele já está se enjoando do mal. Ele não chora, ele não tem remorsos, mas ele não fica feliz com o mal agora. E olha que Gregório tem séculos e séculos nessa situação, né?
séculos e séculos. Ela diz que tem 50 anos que ela não consegue ter contato com ele, né? E ele, então, é um indivíduo que está há muito tempo nesse processo doentio, né? Mas que o amor ele pulveriza todos esses miasmas, né? De energia densa e transforma o ser. Então, o Gúbio, pelo seu poder, né, magnético, pelo seu poder evolutivo, de diálogo também, ele consegue fazer um processo de libertação fantástica. O livro A Libertação não é só para Gregório. Gregório é o principal ali que a Matilde, né, a benfeitora, ela se propõe. Mas você tem todos praticamente os personagens, eles entram no processo de libertação. E isso é bonito porque quando você vê que o exemplo é um negócio fantástico, né, consegue transformar o indivíduo, você fala assim, poxa, esses espíritos, a gente às vezes vai para uma mediúnica e vê aqueles espíritos que chegam ali, rebeldes, né, infelizes, mas não sabe todo o trabalho que teve para esse espírito chegar ali. Então, o que esse livro nos traz também? Nos traz que como nós conseguimos perceber o plano espiritual para tentar ajudar o indivíduo a resgatar de si mesmo. Não é, muitas vezes o médium, ele está ali trabalhando, ou o trabalhador da mediúnica, tem um ledo engano de que a espiritualidade chegou ali com aquele espírito agora e vai resolver, e vai... Nada, aquilo ali já teve vários trabalhos, já teve várias atividades, já foi um negócio, né, enorme que foi feito, e ele já chegou ali um pouquinho já melhor, porque não sei se as mediúnicas conseguiria, em função de toda a nossa evolução ainda, né, moral, e se conseguíamos, por exemplo, receber um Gregório, uma mediúnica, né? Então, o trabalho da espiritualidade superior para que esses espíritos já cheguem numa mediúnica é um negócio fantástico, e com muito amor, com muita amorosidade. Você vê que o Gúbio, em nenhum momento, ele levanta a voz, por mais que seja agredido, né? No final, ele é chamado para um duelo de espada e ele se mantém, né, firme. Então, assim, e ele consegue transformar tudo, né? A mãe também chega, e a Matilde, que é o espírito de luz, né, chama, e através do magnetismo dela, porque o livro também traz um ensinamento fantástico sobre hipnose e magnetismo. Como você pode usar esse instrumento de uma forma maravilhosa para o bem. Porque o livro todo é um processo de magnetismo. Aí você vê o magnetismo da cidade estranha, como é feito, onde os espíritos transformam espíritos infelizes, criminosos, em animais, né? Pelo processo do pensamento do indivíduo que está devendo, né? Isso. Então, aquele indivíduo ele consegue se transformar num bicho, uma loba. Uma senhora se transforma na loba porque ela matou os filhos e envenenou o marido, e ela foi incutida que era um bicho, e o perispírito dela começa a se transformar. Então, e olha como o magnetismo é usado também para a libertação, né? Como o Gúbio utiliza isso de uma forma fantástica para a libertação. Tem nesse livro de Sueli Cador Schubert, também tem uma argumentação que é feita em relação a esse livro, que é chamado Chico Xavier, né? O pessoal da FEB chama Chico para falar sobre a questão da perda do perispírito. E tem um capítulo lá que ele fala da perda do perispírito. E falou assim, mas como é que perde o perispírito? E aí, na argumentação, chama Emmanuel, conversa, e manteve isso, mas mostrando que, na verdade, não é a perda do perispírito, que é apenas uma mudança do aspecto hominal, né, humano,
do perispírito no processo de licantropia ou no processo de ovonização. E muitas vezes também o indivíduo perde esse perispírito quando está no processo de sublimação, né? E na verdade não é uma perda do perispírito, mas é que o espírito fica tão sublimado, fica tão tênue, que não consegue enxergar a silhueta do espírito. Porque, na verdade, o nosso corpo perispiritual, quando ela tem a forma humana, é porque ela tem uma densificação. Por isso que você enxerga o perispírito. A partir do momento que ela perde essa densificação, pela purificação do espírito, você consegue enxergar só a luz, né? Então, nesse livro, né, Testemunho de Chico, tem esses questionamentos também. É os bastidores, né, do livro Libertação. Não, muito bacana, até porque algumas informações que você trouxe aí eu não conhecia. Muito bom. Allan Kardec, quando examina a questão dos espíritos puros, ele recebe dos espíritos a informação de que é como se não houvesse perispírito, é como se não o tivesse. Então, tá tão sutil como que é como não se tivesse. Quando eu li essa frase, eu disse, se é como não tivesse, é porque ainda tem, possui, porque o perispírito é a que dá a ideia de apresentação ao espírito. O espírito se apresenta por meio do seu perispírito, mas é tão sutil, é tão desmaterializado, que é como se já não tivesse mais, né? E Kardec, no Livro dos Médiuns, vai dizer a ideia de perispírito é inseparável da de espírito, da mesma forma que a ideia de corpo é inseparável da de ser humano, né? Ele usa essa expressão que eu acho muito interessante, né? Vai se sutilizando de tal forma que vai ficando aquilo que André Luiz chama de corpo mental também, né? Evolução dos mundos e assim por diante. Mas, Jorge, você trouxe tanta coisa interessante e eu gostaria de destacar um dos pontos que eu acho um dos pontos altos do livro, que é essa atitude de Gúbio, que é descrita em vários capítulos. Gúbio, ele tem interesse pessoal no resgate de Gregório. Lembremos, o resgate de Gregório é um pedido da mãe de Gregório, Matilde. Pessoalmente, Gúbio não tem um laço específico com Gregório, mas ao ser pedido por Matilde, no início da obra, Gúbio chega a dizer, se a senhora me pede, eu tenho tanta gratidão pela senhora, por tudo que a senhora me fez, que eu vou fazer. Gúbio já era um espírito elevado. Matilde era um espírito tão sublimado que André Luiz diz assim, era como se fosse um anjo entre nós. Era um anjo em forma de mulher entre nós. André Luiz chega a dizer assim. Então, o espírito ainda mais transcendente pede a Gúbio, Gúbio aceita e chega a dizer a ela, olha, se Gregório quiser me maltratar e ele conseguir me maltratar, ainda assim eu vou aceitar, porque um pedido da senhora é impossível recusar. E aí ele aceita. Só que Gúbio, pessoalmente, ele tem interesse em Margarida. E Margarida era um dos alvos prediletos de Gregório na obsessão. O quadro de Margarida, como você falou, estava muito comprometido psiquiatricamente, ela era levada a psiquiatras e ela estava sob medicação, fazendo tratamentos, mas estava realmente muito depauperada, os médicos estavam desenganando ela, a saúde mental dela estava bastante comprometida, bastante arrebentada mesmo, por causa desse processo obsessivo intenso, né? E Gúbio, quando abraça essa causa, a única não, mas a ligação maior que ele tem é com Margarida, porque Margarida é filha dele, né? Filha espiritual dele. Então o interesse dele é salvar Margarida das garras de Gregório, né? Mas ele está atendendo o pedido da mãe de Gregório. Olha como as coisas se unem. E aí você tocou num ponto que eu acho fundamental da obra, que é um dos pontos que mais me emocionou na obra, é que quando o Gúbio vai fazer isso, ele não busca salvar Margarida primeiro. Margarida estava sendo assediada. E ele começa a proposta tocando o coração de cada obsessor que pisava por ele, que passava por ele, que ele defrontava. Então ele toca o coração de Gregório e de Leôncio, ajudando o caso pessoal de Leôncio. Leôncio fica desarmado com aquela ajuda dele. Aí, de repente, toca o coração também de Saldanha. E aí a gente vai vendo que cada obsessor desse é um espírito com muitos dramas pessoais e que escolhe perseguir os outros para fugir de si mesmo, para não encarar a própria dor. E aí ele vai ajudando. Quer dizer, Gúbio dá um exemplo de amar aos inimigos,
porque aqueles espíritos estavam maltratando a filha dele, né? A filha espiritual dele. Então isso é muito emocionante. E ainda mais interessante é quando, em alguns momentos, André Luiz diz assim, ele estava ali exemplificando a ideia de que ajuda e o céu te ajudará. Faz o bem, que o bem vai retornar para você. E, de fato, o coroamento é auxiliar a filha espiritual dele querida, que é Margarida. E quando ele começa a auxiliar Margarida e a libertar Margarida da obsessão, e ela se vê livre das garras da obsessão, Gregório fica sabendo, e aí tem um efeito no próprio Gregório. E aí Matilde entra em cena. Veja como a libertação, como você falou, né? E você também tocou numa coisa muito bonita, que é essa ideia de que o amor é que vai libertando as criaturas, né? O amor, porque o ódio aprisiona, né? E o amor é que liberta. E uma outra coisa que você falou, Jorge, se a gente for examinar bem o livro, o trabalho mediúnico dos encarnados, porque toda essa trama também tem uma atuação e uma contribuição de um grupo mediúnico de um centro espírita. Todo esse processo que Gúbio faz, tem um obsessor especificamente, tem uma ajuda lá que faz, que encaminha esse sujeito para o centro espírita, o espírito incorpora no médium do centro espírita e é doutrinado. Não estou lembrado agora o nome dele, mas é doutrinado. E aí é sensibilizado, etc. Silva. Isso. Silva, né? E é interessante que quando a gente vê a obra, a gente fica espantado, porque a parte de contribuição de uma mediúnica de um centro é coisa de 5%, comparado com o trabalho que é feito no plano espiritual. E a gente acha que a gente está sendo o herói da caridade na mediúnica. A gente está fazendo uma parcela pequenininha. A maioria do trabalho de libertação e de desobsessão é feita por Gúbio e pela equipe de André Luiz. Só ficou uma parte lá que era necessária a incorporação através de um médium, o auxílio, etc. Então você pontuou muito bem essa questão, né? E essa libertação toda que é feita em cadeia, né? Então é muito bonito, né? Tem duas coisas interessantes nesse livro também, Flávio, que a gente poderia abordar, que, na verdade, são as consequências na área nos encarnados, né? Então, a parte do pai de Margarida, né, que é o juiz, que, na verdade, Gregório não tinha nada contra ele. O problema, a questão de Gregório era com a própria Margarida. Mas o Saldanha tinha. Então, o Saldanha estava obsediando Margarida para atingir o pai dela, porque o pai dela foi um juiz, né, que condenou o filho injustamente para proteger outro indivíduo, né, de assassinato, de roubo. Então, condenou. Então, você vê, tem um capítulo em que, quando o Gúbio vai ajudar o Saldanha no processo da libertação do filho, chama esse juiz, né, em sono, em desdobramento, e faz uma reunião dele com o Jorge, que está preso, e com a Nora, que está desencarnada. E lembra o juiz que esse processo que ele tinha foi um processo que ele condenou injustamente o indivíduo, que ele tinha que rever esse processo. E aí o Gúbio começa a trazer a ele as consequências do julgamento dele perante aos homens, que ele ia ser julgado também no plano espiritual. E começa a trazer, faz uma palestra interessante, né, para que ele fixe e através do magnetismo, faz com que ele, quando ele acorda, ele fixa isso na mente para que ele lembre de tudo o que teve em sonho e vá atrás desse processo e resolva isso. E aí, esse momento que Saldanha fica agradecido com o Gúbio, porque consegue, através desse processo de desdobramento e magnetização do juiz, que ele lembre, quando acordar, e pega esse processo e desfaça isso que ele fez e solte o indivíduo. Ainda tem a questão da neta, né, que é doméstica lá na casa dele. Então, olha as consequências da atitude de um profissional como um advogado, um juiz, onde você mexe com liberdades, com vidas das pessoas.
Olha as consequências espirituais disso, né? Ou seja, se não fosse Gúbio ali para ajudar o Saldanha ia ser um grande obsessor do juiz, né? Esse juiz ia ter um processo obsessivo terrível. Então, quantas pessoas, de uma forma consciente ou não, nós maltratamos pela nossa responsabilidade profissional e nós afetamos centenas e centenas de espíritos vinculados àquele indivíduo, né? Então, olha as consequências. Outra coisa que eu falei no lado material são as médios, né? Você vê que a dona Isaura, ela que foi uma médium fantástica nas mediúnicas, ela, quando ela sai do centro espírita, ela se vincula a entidades infelizes, obsessores. Ela, como médium, ela recebe todos aqueles recursos espirituais para ajudar ela, ajudar a família dela, a se transformar. Mas ela, quando sai do centro, ela se transforma. E aí ela tem contato, através também do desdobramento em sonos, com a equipe espiritual obsessiva, que começa a incutir na cabeça dela que o que ela faz no centro espírita é uma enganação, que aqueles espíritos que ela recebe, aqueles mentores, aquilo ali é tudo uma falácia, que na verdade eles são os mentores dela. E começa a incutir na cabeça dela que o marido dela, que trabalha no centro, está traindo ela. Olha como ele trata as frequentadoras do centro, veja isso, fique de olho, ele não é santo. Então, esse diálogo dela com esses obsessores é interessante também, né? E ela, quando ela acorda, porque, na verdade, ele, no plano espiritual, ele está ajudando no centro e ela está em contato com esses obsessores. E a espiritualidade acorda ele para acordar ela, para ela sair desse torpor. E quando ela acorda, ela olha para ele todo desconfiado, achando que ele realmente trai ela, e descrente do processo da mediunidade dela. Então, assim, olha como a gente, né, nós temos que ficar muito, muito preocupados e olhando e observando, né, nossos pensamentos quando estamos fora do centro. Porque ninguém é protegido 24 horas. Na verdade, a proteção, você tem que ter autoproteção, né? E eu queria depois, se der tempo, para a gente comentar sobre o prefácio do livro, viu? Porque o prefácio do livro é fantástico. E é algo também inusitado nas obras de André Luiz, né? Uma parábola egípcia, né? A parábola egípcia do peixinho vermelho, em que é só a história, né, que Emmanuel traz. Ele não fala mais nada. Mas é interessante isso porque tem tudo a ver com o livro, né? O processo de libertação do indivíduo, do ser. O mergulho. Ele bota o peixinho como o próprio André Luiz, que vai às esferas espirituais, traz como um grande repórter do plano espiritual as informações para nós, né? E muitos não acreditam. Também ele dá uma cutucada no movimento espírita daquela época, né, Flávio? Porque Chico sofria muito com as obras de André Luiz. Sofria muito, porque as pessoas achavam que ele estava mistificado, obsediado, porque vem com essas histórias de aerobus, de não sei o que lá. Então, ele sofreu muito. E aí, Emmanuel traz isso, né, mostrando que ele está trazendo informações, mas vocês, como os peixes ociosos, vão morrer afogados na lama porque não querem ouvir, né, um peixinho simples como ele, né? Então é interessante essa abordagem aí desse tema do peixinho, né? Não, perfeito, perfeito. É uma alusão à porta estreita do Evangelho, né? Os peixes que engordaram não conseguiam passar, né? Ficavam naquela piscina pequena e não deram para a fauna e para a flora rica de um oceano mais intenso, que é a metáfora que Emmanuel fala sobre a espiritualidade maior, né? A gente fica na nossa piscina, no nosso limite fechado e não transcendemos
para ver que há muito mais vida além, né? Que é o papel de André Luiz, né? Emmanuel, é interessante porque nessa parábola e na explicação que Emmanuel dá, Emmanuel sai em defesa de André Luiz, né? Porque realmente é o que você falou. À época, André Luiz estava sendo muito atacado, né? Estava sendo muito combatido por intelectuais dentro do meio espírita, porque acreditava que aquilo era uma fantasia que não corroborava com a obra kardeciana, né? E os anos 40 e 50 foram muito ricos na psicografia de Chico. De fato, era um livro atrás do outro, né? Houve esse intervalo na obra de André Luiz, mas isso não significa que Chico não estava psicografando outras obras, né? Mas realmente esse intervalo é digno de nota, que você mencionou. E a riqueza das grandes obras de profundidade cultural e intelectual aconteceu nesse período, década de 40 e 50, que foi o período mais rico no sentido dos romances históricos, da coleção de André Luiz, dos contos e cartas de Humberto de Campos, né? Essa quantidade de informação, que era uma coisa impressionante, né? De fato, o Chico foi muito incompreendido nessa época, foi muito atacado, foi muito combatido e teve que permanecer realmente em boa parte do tempo em silêncio, sem sair em defesa própria, porque isso gerava mais barulho, né? E continuava trabalhando, fazendo o seu papel, né? Que é digamos assim, a atitude mais adequada, né? Então, essa obra deixa muitos ensinamentos, né, Jorge? A gente já está caminhando para o final. Sim. Deixa muitos ensinamentos, muitas coisas bacana, né? A coisa do perispírito que você mencionou, a coisa dos ovoides, né? O tema dos ovoides, que às vezes é muito mal interpretado. Tem gente que tem até medo. Às vezes eu comento sobre ovoide. Não me fale ovoide não, que eu tenho medo. Quando a gente estuda a obra, a gente vê que não tem por que ter medo. É uma alteração perispiritual que o espírito sofreu por conta do seu tipo de vida que desorganizou. Da mesma forma que a gente somatiza determinados problemas do corpo, o perispírito somatiza também. Aliás, muito mais. O perispírito somatiza muito mais, porque é plástico, é muito mais sutil. E é claro que naquela situação toda, a gente vê a explicação do porquê ovoides, né? E por que aquela ligação toda. E a gente percebe que não tem o que ter medo, né? É uma organização desorganizada, digamos assim, né? É uma cidade desorganizada aqui no sentido moralmente, né? Você falou muito bem, tinha técnicos de magnetismo. O magnetismo é uma força neutra, pode ser utilizada para um lado ou para o outro, né? Da mesma forma que o Leôncio era um técnico em hipnose e magnetismo, quando ele se sensibilizou e mudou de conduta, ele continuou técnico em magnetismo, agora direcionado para um bem, para o amor e assim por diante, né? E um dos ensinamentos, talvez conclusão aqui, já estou concluindo para passar para você, é a ideia do ódio e do amor, né? O amor é a grande libertação, né? Então, eu costumo dizer, quer voltar preso a outra pessoa, odeie muito. Porque o ódio é o remédio para se apegar, para se agregar com o outro. Porque o amor é que liberta, né? Quer se libertar da outra pessoa ou quer se libertar de algum processo perturbador, o amor é que rompe as cadeias, né? Que libera, né, Jorge? Então, isso mesmo. Passo para você, para considerações finais, já agradecendo, viu, Jorge? Nada, amigo. Disponha, viu? É muito bom a gente ter esse diálogo aqui, porque é enriquecedor demais, né, as obras de André Luiz. Eu queria finalizar, Flávio, trazendo no livro Testemunho de Chico Xavier, uma passagem que Sueli Caldas Schubert, ela traz muito bonito, que ela diz o seguinte: na realidade, quando a entidade perseguidora é trazida a uma sessão de desobsessão pelos mentores, todo o longo, moroso e difícil empreendimento de resgatá-lo já foi efetuado. Com que zelos e prudências os benfeitores espirituais se entregam a essa tarefa tão delicada, com que bondade e dedicação se empenham para despertar no infelicitador de hoje os latentes sentimentos positivos que tão habilmente sufocam e ocultam. Com que paciência e perseverança aguardam o melhor momento ou repetem as tentativas sem jamais esmorecerem. Com que amor o fazem. Agora já sabemos. Todo um minucioso plano elaborado pelos benfeitores da espiritualidade, após cuidadosa pesquisa,
abrangendo os elementos revoltos nos tramas urdidos. Então, olha que lindo isso, né? Olha a organização, tudo é feito de uma forma muito meticulosa, tudo é pensado, porque o livro não fala, mas na palestra ali do ministro Flacos e da materialização de Matilde, para falar com aquela equipe toda de expedição que vai fazer essa libertação, o livro não fala, mas sabemos que aquilo ali tudo já foi trabalhado. A forma de como é que ele vai em que momento ele vai encontrar com o Gregório, né? Então, ele já fez um trabalho minucioso, né? E muitas vezes o livro traz apenas o que foi feito, mas muitas vezes todas as dificuldades e repetições e tudo não traz porque também não tem interesse. O objetivo do livro não é mostrar que os benfeitores estão trabalhando tanto para não ser uma coisa vaidosa, mas sabemos que quanto de difícil e que quanto de obstinação esses espíritos têm a ajudar. Porque o mal, ele é obstinado. O mal, ele é insistente. Mas o bem é muito mais. Então, esses espíritos, eles não relaxam. Eles não relaxam, esses espíritos bons, evoluídos, amorosos, eles não relaxam enquanto eles não conseguem efetivar o objetivo deles, que é ajudar na libertação. Porque muitas vezes o indivíduo, quando não é libertado, é porque ele não quer ser libertado. Fica muito difícil, né? Porque você precisa ter a vontade, a vontade. Não adianta você ter toda Jesus chegar, não vai conseguir libertar se você não quer se libertar. Então, assim, precisa ter efetivamente, e eles encontram algo, né, que consiga atingir o sentimento e o coração desses espíritos. Normalmente, Flávio, e a gente vê não só os livros de André Luiz, como os livros do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, todos os processos obsessivos que tem nos livros, a gente vê que sempre tem um familiar, sempre tem uma esposa, uma mãe, alguém que é chamado para mexer no coração daquele indivíduo, daquele coração endurecido do indivíduo. E aí os espíritos aproveitam essas oportunidades na transformação. Quando a gente vê isso, eu lembro sempre desses processos de que o indivíduo, um criminoso, né, ele entra na casa de alguém para sequestrar, para roubar e tudo, e nessa negociação que é feita com os policiais, muitas vezes ele só sai com a chegada da mãe. Você já reparou isso? Chame minha mãe, aí convida a mãe, chama o pai, chama a mãe, chama a mulher, ou seja, alguém que vai mexer no coração dele num diálogo para ajudar os policiais a ele libertar aquelas vítimas. Então, olha como é muito parecido, né, os processos no mundo material e no mundo espiritual, mas que efetivamente é um trabalho muito, muito bonito, né, para esses espíritos, para a gente ter isso como um instrumento na nossa vida de não abandonar uma ajuda de ninguém, né? Não abandonar um processo que chega na nossa vida para ser ajudado, para ser... Muitas vezes a espiritualidade está nos levando, nos sendo instrumento de todo um processo lá em cima, uma estrutura, toda uma engrenagem, e nos utiliza para poder ajudar aquele indivíduo. E muitas vezes nós não estamos disponíveis psicamente, emocionalmente, à vontade. E aí nós saímos, né, dessa equipe maravilhosa na ajuda, porque precisa buscar outro e a gente atrapalha. E nós espíritas, né? Estou falando nós espíritas, que temos esse conhecimento todo. Então é interessante essa reflexão de toda essa engrenagem, porque muitas vezes nós estamos inseridos nessa engrenagem. Obrigado, gente, pela participação. Perfeito, perfeito, Jorge. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado a todos que nos acompanham.
É isso aí, mais uma live maravilhosa, conteúdo interessantíssimo. A gente vai hospedar, viu, minha gente? A gente vai hospedar no YouTube, tanto do canal Raciocínios Espíritas, como no canal do Sheila, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, acompanhem. A gente vai ter outras lives ainda nas próximas terças-feiras. Gratidão em especial a Jorge por essa contribuição e esse acréscimo de conhecimento para todos nós. É isso, minha gente. Vamos fechar agora. Um abraço a todos, uma boa noite e até a próxima. Um abraço, Boa Jorge. noite, gente. Boa noite, Flávio. Obrigado. Obrigado.